Nesse exercício aqui, ele fornece para a gente uma tabela com os salários de 40 funcionários de uma certa empresa. Então veja que a gente está trabalhando com uma variável contínua, porque a gente tem aqui a tabelinha com os salários classificados em classes, são classes de intervalos, e as respectivas frequências totalizando os salários dos 40 funcionários. Em relação a essa tabelinha, ele está pedindo para a gente calcular o salário médio, que nada mais é do que a média, o desvio padrão dos salários, o salário modal, ou simplesmente a moda dos salários, e ele fornece um par de eixos e pede para a gente construir nesse par de eixos um histograma. Então eu vou mostrar a resolução para vocês nos próximos slides. Tá? Cada item vai ser um slide diferente. Então vamos lá. No item A, calcular o salário médio. Então a gente tem a nossa tabelinha aqui e inicialmente eu vou ser obrigado a calcular para cada uma dessas classes, para cada linha da tabela, o ponto médio. Então, o que é o ponto médio? O ponto médio de uma classe nada mais é do que, vamos por aqui, limite inferior da classe, que é sempre o número que está à esquerda, somado com o limite superior da classe e dividindo o resultado por 2. Isso aqui vai fornecer justamente o nosso xi, que é o nosso valor observado. Essa frequência é o que a gente chama de F'I, que é a frequência absoluta dos nossos salários. Então, para essa primeira classe, o ponto médio vai ser o quê? Eu vou fazer aqui no cantinho, ó, seria o limite inferior, que é o salário de 800, somado com o limite superior, que vale 2.000, e eu tenho que dividir todo esse resultado por 2. Quando você faz essa continha, isso aqui vai dar 1.400. Então, eu vou marcar aqui do lado, ó, 1.400. Para essa segunda classe, se você pegar o 2.000, somar com 3.200 e o resultado dividir por 2, isso vai me dar 2.600. E aqui, 3.200 mais 4.400, o resultado dividindo por 2 me dá 3.800. Então, pronto, eu já tenho o F'I, já tenho o X'I. É o que a gente precisa para calcular a média. A nossa média é um x-barra, que nada mais é do que o somatório do F'I, que é a frequência absoluta, vezes o X'I, que são os nossos valores observados, dividindo tudo isso por n. N é o tamanho da amostra no nosso caso, que vale 40. Então, vamos fazer o cálculo aqui da nossa média, do nosso x-barra. Então, eu vou puxar um tracinho aqui e vou aplicar essa formulinha. Então, eu vou pegar o F'inho da primeira linha, que no caso são esses 22 funcionários. Seguindo a fórmula, a gente precisa multiplicar pelo xi dessa linha correspondente, que é esse 1.400. E aí, eu vou repetir essa fórmula para todas as demais linhas da tabela. Só que pelo fato de ter um somatório, a gente vai colocar aqui um sinalzinho de mais. Então, vamos lá. Segunda linha da tabela, pega o F'inho, que é 12, multiplica pelo x'inho, que é 2.600. Como é um somatório, eu vou colocar um mais e vou para a terceira linha. F'inho vezes o x'inho. E aqui embaixo a gente vai dividir justamente pelo 40, que é o nosso n. Quando você fizer esse cálculo aqui, na parte de cima, tá? Faz esse cálculo aqui, 22, 2.400 mais até esse último termo. Fazendo essa continha, você vai chegar no número 84.800. E aí a gente vai dividir esse resultado por 40. O resultado desse cálculo vai ser 2.120. Então, o salário médio desses funcionários é de R$ 2.120. Tá ok? Então, esse daqui é o resultado do item A do nosso exercício. Vamos ver agora o item B. No item B, ele pede o desvio padrão dos salários. Vamos só voltar aqui no primeiro slide. Veja só o que ele está falando aqui, ó. Foi realizada uma
amostragem, ou seja, a gente está trabalhando com uma amostra. Para calcular o desvio padrão, inicialmente eu já vou pegar este resultado aqui do item A, que foi a nossa média, e já vou deixar aqui anotado. Então, vamos colocar aqui, x barra é 2120. Guarda esse resultado, tá? Que a gente vai precisar dele para fazer o cálculo do desvio padrão. Segunda coisa que você tem que observar é, ele falou que se trata de uma amostra. Então, a gente tem que calcular o desvio padrão amostral. O desvio padrão amostral tem essa formulinha, ó. Vou colocar aqui do lado mesmo. S ao quadrado nada mais é do que o somatório de FI que multiplica xi menos x barra elevado ao quadrado, vou esticar um pouquinho mais, dividido por n menos 1. Só que isso é o desvio padrão? Não. Isso aqui é a fórmula da variância amostral. É o S ao quadrado. S ao quadrado, variância. S ao quadrado é a nossa variância. O desvio padrão a gente representa por S. O desvio padrão S nada mais é do que a raiz quadrada do número que a gente obtiver aqui. Ou seja, a raiz quadrada do S ao quadrado, a raiz quadrada da variância. Então, a gente vai inicialmente calcular a nossa variância e depois a gente vai tirar a raiz quadrada para calcular o nosso desvio padrão. Muito bem. Vamos então aplicar a formulinha. Deixa eu só relembrar que a gente tinha colocado no exercício anterior os valores do xi, que são os valores observados de cada classe, que na verdade é o ponto médio de cada classe, né? Então, eu vou anotar os mesmos valores aqui, porque a gente também vai precisar desses valores. Agora sim, vamos lá. S ao quadrado vai ser igual. Então, vamos esticar bem aqui. Vamos seguir a formulinha. Tá? Vamos pegar o F1 da primeira linha, que é esse 22, vezes, segue a fórmula. Ó, abre o parênteses, xi, que é esse 1.400 na primeira linha, seguindo a fórmula, menos o x barra. O x barra foi o que a gente calculou no item anterior. Então, menos 2.120, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Como é um somatório, cada vez que eu vou trocar de linha na minha tabela, eu sou obrigado a colocar um mais aqui. E agora eu repito a formulinha. Então, de novo, ó, pega o F, só que agora da segunda linha, que é o 12, vezes o x da segunda linha, que é 2.600, menos o x barra, que é 2.120, fecha e eleva ao quadrado. Mas, vamos para a terceira linha. Pega o F da terceira linha, que é o 6, o xi da terceira linha é 3.800, menos a média, que é 2.120, fechou, eleva ao quadrado. E aqui embaixo, como é uma variância amostral, a gente tem que dividir por 40 menos 1, n menos 1. Né? Ou seja, a gente vai dividir por 39. Muito bem, fazendo então essa continha aqui, a gente vai obter no numerador, se você fizer todo esse cálculo de uma única vez, você vai obter esse numerinho aqui, ó, que na verdade é um numerão, né? 31.104.000. E eu tenho que dividir isso por 39. Fazendo essa divisão, vai dar esse número aqui, ó, 797.538, aí vírgula 4615, tá? Então, este resultado aqui nada mais é do que a nossa variância. Ah, mas eu quero o desvio padrão. Então, como que a gente vai calcular o desvio padrão? O nosso S vai ser a raiz, deixa eu esticar um pouquinho mais aqui, quadrada da variância, que é esse número grandão aí, ó. Vou copiar o mesmo número. E aí, fazendo o cálculo da raiz quadrada, o resultado disso daqui vai ser 893,05.
Então, qual que é a resposta? O desvio padrão desses salários é de R$ 893,05. Pronto, está calculado aí o desvio padrão. Agora, no próximo item, no item C, ele pediu qual que é o salário modal. Salário modal nada mais é do que a nossa moda. Então, vamos colocar aqui a formulinha da moda. O que é a moda? A moda nada mais é do que o limite inferior da classe modal mais um valor D1 dividido por um valor D1 mais um valor D2 vezes o Hzinho, que é a amplitude da classe modal. Esse D1 e esse D2, eles são calculados como a frequência, o F, tá? A frequência absoluta da classe modal, menos a frequência absoluta anterior à classe modal. E o D2 é a frequência da classe modal menos a frequência posterior a essa classe modal. Então vamos lá, vamos começar o nosso cálculo por D1 e D2. Só que antes da gente começar o cálculo, eu preciso, na tabela, identificar qual é justamente a classe modal. Então, o que é a moda? Qual que é a definição de moda? A moda é o valor que tem a maior frequência. Ok. E o que é classe modal? A classe modal é a classe que tem a maior frequência. Então, se vocês olharem aqui na coluna do F, da frequência absoluta, o maior valor é justamente esse 22. Portanto, eu posso dizer que esta classe aqui, que vai de 800 até 2000, é a classe modal. Então, a gente vai ter que se basear nela para fazer a aplicação da fórmula. O que vai ser, portanto, o nosso D1? Vai ser a frequência da classe modal, que são esses 22 aqui, menos a frequência anterior. Mas não tem anterior, né? Não tem nenhuma linha em cima. Então, se não tem anterior, a gente considera zero. E aí, fazendo essa diferença, vai dar 22. Vamos fazer agora o D2. Então, o que é o D2? De novo, né, a frequência da classe modal, que é esse verde aqui, só que agora menos a frequência posterior. Posterior é sempre a que está na linha de baixo, que no nosso caso aqui é 12. Então, a gente vai ter aqui uma diferença de 10. Ok. Vamos agora fazer a aplicação da formulinha da moda. O que é a moda? É o limite inferior da classe modal. O limite inferior da classe modal vai ser o menor valor, né? Sempre o valor da esquerda, 800. Mas, aí a gente tem que marcar o D1, que a gente acabou de calcular, tá? Que são esses 22. Aí põe aqui embaixo de novo o D1, mais esse 10 aqui, que é o nosso D2. Vezes a amplitude da classe. Então, qual que é a nossa amplitude? Bom, a classe modal não é a classe que vai de 800 até 2000. A amplitude da classe é o limite, o limite superior dessa classe menos o limite inferior dessa classe. Fazendo essa continha aqui, não vai dar 1.200? Esse é o Hzinho que você vai ter que colocar aqui na fórmula. Quando você fizer a continha aqui à direita desse sinalzinho de mais, tá? Calculando tudo isso daqui, você vai chegar em 825. E aí, fazendo a continha, vai dar 1.625. Então, qual que é a nossa moda? O salário modal, o salário que mais aparece, é o salário de R$ 1.625. Essa é a resposta do item C. E, finalmente, no item D, a gente tem que construir o histograma. Então, como que a gente vai fazer a construção de um histograma? Então, veja que eu estou fazendo aqui na mão, né, que eu estou nessa nossa lousinha digital, então não tem uma certa precisão. Eu vou tentar fazer o melhor possível. O melhor é que você faça isso com uma régua, tá? Então, inicialmente eu vou marcar esses extremos, esses números aqui. Pode ver que de 800 para 2000 tem uma
variação, uma amplitude de 1.200. Aqui também tem uma variação de 1.200 e aqui também tem 1.200. Então, a gente vai ter que fazer espaçamentos iguais aqui no eixo horizontal. Tá? Então, eu vou pegar aqui num ponto qualquer, tanto faz. Um pouquinho mais perto do eixo, um pouquinho mais afastado, tanto faz. Qualquer lugar. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo. Esse ponto aqui vai ser o 800. Agora eu vou fazer marcações tentando manter o mesmo espaçamento. Tá? Vou marcar aqui o 2.000, vou marcar aqui o 3.200 e vou marcar o 4.400 nesse último ponto. Agora, no eixo vertical, eu vou colocar as frequências. Então, eu vou montar uma escala aqui, por exemplo, de 5 em 5. Então, lembra que aqui é o 0, então aqui seria o 5, eu vou tentar fazer sempre o mesmo espaçamento. Ó. Então, aqui seria o 10, o 15, o 20 e o 25. Vamos só marcar aqui, 10, 15, 20, 25. Já vou marcar aqui nos eixos o que eles representam. Então, esse eixo horizontal, o eixo X, vai representar para a gente os salários em reais. E aqui eu posso colocar número de pessoas, posso colocar frequência ou simplesmente F(i), tá? Que já indica para a gente, já é a anotação que a gente utiliza para frequência absoluta. Muito bem. Então, agora eu vou ter que subir as coluninhas. Então, a primeira barrinha que a gente vai subir aqui, ela tem que ir na altura 22. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar aqui mais ou menos onde que estaria o nosso 22. Depois eu vou ter que fazer uma na altura 12, já vou marcar aqui, ó, um 12 aqui e um 6 aqui, tá? Então, a gente vai subir agora uma coluninha que vai para essa primeira classe na altura 22. Então, ela vai ter que vir aqui, ó. Então, vamos tentar fazer um negócio mais ou menos reto, né? Ó, aqui. Fazer aqui e depois aqui embaixo, tá? Agora, a próxima vai ter que ir no 12. Então, vai ter que estar mais ou menos aqui, ó. Nesta altura. E a outra, de 3.200 até 4.400, vai na altura 6. Então, vai ter que vir mais ou menos aqui, né? Pronto. Então, está construído aqui o nosso histograma. Lógico que o ideal é que você faça na régua para ficar tudo retinho, tudo bonitinho, tá? Mas a ideia é justamente essa. Não foi pedido nesse exercício, mas, eventualmente, você poderia construir, eu vou colocar aqui como uma observação, se fosse pedido o polígono de frequências. Como que você faria o polígono de frequências? Você teria que pegar o ponto médio do topo de cada coluna, então você vai pegar esses pontinhos, e aí você vai pegar esse ponto e este ponto e unir com um segmento de reta. Depois você vai pegar este ponto e este outro ponto e unir com outro segmento de reta. E aí, esta linha amarela aqui seria o nosso polígono de frequência. Isso não foi pedido no exercício, é só um bônus aí para relembrar como que se constrói polígono de frequências.